Nessa oportunidade eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Eu me sinto feliz de poder estar aqui nessa casa. Eu tenho muita gratidão no meu coração de poder retornar aqui e nessa festa, festa do círculo de oração, foi uma honra para mim poder estar aqui. É uma igreja que eu amo e eu estou muito feliz de poder estar aqui, viu? Deus abençoe a vida do pastor da igreja, o pastor Samuel. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a vida da Keline, que nos fez o convite. Abençoe a sua família. E toda a igreja aqui em São Camilo, que Deus continue abençoando cada família aqui separadamente. Amém? Amém. Vamos então ler a palavra, A igreja encontrou, amém? Amém. Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? E nós vamos ler também aqui em Isaías 41, verso de número 20. Está escrito assim, para que todos vejam e saibam, e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto, e o Santo de Israel o criou. Amém? Amém. Pode se assentar. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, quantos anos, pastor, que o senhor está aqui nessa igreja? 17 anos o pastor Samuel pastoreou essa igreja. 17 anos, não são 17 dias, hein? 17 anos de muitos desafios, mas em todos os desafios o Senhor esteve presente. Verdade, aleluia. E é interessante que foi desta maneira com o povo de Israel. Deus fez uma promessa para o povo de Israel. É interessante que o tema que nós acabamos de ler vai falar do profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele é o profeta das promessas. É o profeta que ele profetiza promessas. Ele veio trazendo a profecia do Messias, daquele que viria para poder salvar toda a humanidade. Então, o profeta Isaías, ele foi esse profeta, aquele profeta que falava a palavra de Deus, aquilo que Deus mandava. Não era aquilo que estava na cabeça dele, não. Era aquilo que Deus ordenava. É interessante que nós precisamos colocar sentido nisso. Porque hoje nós estamos vivendo aquele tempo que tem tanta gente profetizando tanta coisa, falando em nome de Deus, sendo que Deus está longe disso. Mas Isaías foi diferente. Isaías, ele profetizava aquilo que Deus falava para ele, ele obedecia. E olha só, muitas das vezes a palavra que ele dizia não era tão boa aos nossos ouvidos, vamos dizer. Mas o Senhor, como Ele está no controle de tudo, Ele sabe aquilo que é melhor para nós, porque Ele está no controle. Então Ele, conhecendo o passado, conhecendo o presente, conhecendo o futuro, Ele sabe de tudo. Ele está no controle e Ele é soberano. Ele está acima de tudo e Ele está acima de todos os deuses. Bendito é o nome do Senhor. Isaías significa o Senhor é salvação. E Isaías, quando ele começa a profetizar para aquele povo de Israel, vocês sabem que aquele povo, eles fizeram tudo que não agradava a Deus, né? Quando nós acabamos de ler esse tema aqui, operando Deus quem impedirá, está falando, sabe o quê? Está falando que Deus estabeleceu promessas para aquele povo, tá? Com várias coisas boas para aquele povo desfrutar, mas se aquele povo estivesse em obediência, eles iam desfrutar de tudo aquilo. E Deus falou assim: olha, Israel, não se case
com as mulheres ímpias. Olha, Israel, não adore outros deuses. Então Deus, ele deixou várias ordenanças para o povo dele, mas o povo dele não obedeceu. Não tem quando Deus fala e a pessoa não dá ouvido? É igual um pai ou uma mãe que vai dar um conselho para o filho. Aí o pai fala assim: filho, não faz isso. Isso não vai ser bom para você, isso vai te prejudicar. Isso vai trazer um dano na sua vida. Não faça isso. Quantas vezes a mãe, ela dá um conselho para o filho, não é? Olha, minha filha, olha, meu filho, não age dessa maneira. Não vai por esse caminho. Não faça isso. Isso não agrada a Deus. Isso vai trazer prejuízo lá na frente. E aí o que acontece? A pessoa não ouve, o filho não ouve, o pai não ouve a mãe. O que acontece? Sofre o dano. E da mesma forma, quando nós não damos ouvido àquilo que Deus fala, Ele fala: se você me buscar, se você me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. E é interessante que a palavra nos diz assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bendito é o nome do Senhor. Tudo que Deus traçou desde o início para a humanidade foi uma promessa extraordinária, mas aí o pecado entrou e o pecado afastou o homem de Deus. A promessa continuava, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Mas o que o ser humano faz, afasta Deus dele. Ou seja, ele afasta de Deus quando ele peca. E todas as vezes que nós andamos nos nossos caminhos, e todas as vezes que nós pecamos contra Deus, nós estamos nos afastando dele. Nós estamos nos afastando das promessas dele. E como Deus, ele é perfeito e ele é extraordinário no que ele faz, e ele não quer perder ninguém, Deus traçou um plano maravilhoso. Isaías, falando já ali no seu livro sobre a vinda do Messias, que iria vir para poder salvar, para poder transformar, aleluia, para poder trazer luz para o mundo perdido que estava no meio das trevas. Ele viria para isso, para salvar a humanidade de seus pecados. E se cumpriu, porque Jesus, ele veio. Bendito é o nome do Senhor. Ele anunciou que ia vir uma virgem e que essa iria dar luz ao Filho de Deus, ao Emanuel. Bendito é o nome do Senhor. Jesus veio e ele foi crescendo em graça e em conhecimento do Senhor, e ele cumpriu tudo aquilo que Deus ordenou para que ele cumprisse. Pronto, veio o Messias, se cumpriu, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou, está à direita do Pai, à destra do Pai, intercedendo por aqueles que hão de herdar a vida eterna, por aqueles que verdadeiramente deixaram o mundo, o pecado, suas vidas tortas, e reconheceram que sem Jesus não somos nada e que precisamos de Jesus para alcançar a salvação e ter uma vida com Ele. Uma vida com Ele, porque só em Jesus nós podemos ter vida e vida. É verdade. Jesus fez, Ele veio e Ele cumpriu toda a sua missão. Aleluia. Tudo se cumpriu aquilo que o profeta Isaías havia profetizado. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E é interessante que o povo continuou pecando. E é interessante que lá em João capítulo de número 1, versículo de número 12, está escrito que Jesus, ele veio para os seus, que vieram para os judeus, essa era a promessa, mas eles o rejeitaram. Todos quantos o rejeitaram, né? Ele não pôde fazer nada. Ele veio para os seus, mas aqueles que o rejeitaram não pôde fazer nada. Mas todos aqueles que creram, aleluia,
estão aguardando. Mas eu quero louvar a Deus, e eu espero que você entenda também que essa promessa foi para Israel, mas como eles rejeitaram o Messias, os gentios que somos nós, recebemos esta tão maravilhosa dádiva, e nós abraçamos esta vitória tão grande, e por isso nós temos esse direito de sermos filhos de Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E as promessas não param aqui. Eu falo que a maior promessa é essa, é ser filha de Deus. É o maior título que uma mulher, que um homem pode ter na terra. Filha de Deus. E quem tem essa promessa, quem tem essa autoridade, aleluia, tem tudo na vida. Bendito é o nome do Senhor. Porque tudo mais vai passar. Aleluia. Tudo mais vai passar. Mas a sua vida com Deus, aquilo que você planta com Ele, vai durar para a eternidade. Aqui vai ficar os títulos. Fulano foi tal, fulana foi tal, ganhou troféu tal. Eu estava olhando lá na loja os troféus que eu já ganhei. Antigamente, quando a gente é imaturo, sabe o que a gente faz? A gente coloca eles lá em cima. Aí depois, a gente vai amadurecendo, vai estudando a palavra e vai vendo que o nosso troféu não é aqui, né? Que tudo aquilo que perece, né, não faz mais parte da vida da gente. Aí eu olhei e estava lá guardado, lá dentro do canto, gente. Estava lá, esse negócio lá. Sabe? Então, depois que você começa a amadurecer, depois que você começa a ver que Jesus é maior, que Ele é a maior vitória, que Ele é a maior alegria, que Ele é o que traz o contentamento para a vida do homem, para a vida da mulher, você não quer saber de mais nada, você só quer se encher da presença dEle e caminhar na terra com a presença dEle. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. É interessante que Isaías, ele continuou pregando a palavra para aquele povo. E Deus, ele fez várias coisas durante esse processo. Vocês veem que Deus, na hora que nós lemos esse tema aqui, operando Deus quem impedirá, está falando o quê? Ele está se referindo quando Deus, ele foi tirar o povo ali do Egito, das mãos de Faraó. Vocês vão ver que Deus, ele fez um caminho no meio das águas, para aquele povo passar. E o povo passou. Mas tinha inimigos. Quem era o inimigo daquele povo? Era o Faraó. Ele queria matar o povo de Deus. E da mesma forma que o povo de Israel tinha inimigos, nós também temos. Aqueles que querem ver o nosso mal, aqueles que estão nos perseguindo. Mas eu quero dizer para você uma coisa: quem está escondido, aleluia, no Senhor, quem está escondido no Senhor, não precisa temer nada. Por quê? Porque é o Senhor que nos guarda. Bendito é o nome do Senhor. Se o Senhor for o seu esconderijo, a sombra do Onipotente, você pode descansar nele, porque nenhum mal vai te suceder e nem praga alguma vai chegar na tua tenda, na tua casa, porque os anjos dele, ele dá ordem para te livrar, para te guardar e para poder te livrar e guardar todos os seus. É promessa do Senhor a palavra. Bendito é o nome do Senhor. É interessante que Deus, ele separou esse tempo do cativeiro, porque o povo foi fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus. Foram lá, casaram com as mulheres que Deus falou que não era para casar, né? Foram para a idolatria, adoravam outros deuses. E aí Deus falava que somente um Deus era para ser adorado, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Porque só existe um Deus verdadeiro. Mas aquele povo começou a adorar tantas outras coisas. E aí o que Deus falou? Falou assim: olha, então é o seguinte, eu vou providenciar o cativeiro. O cativeiro não foi para matar o povo de Deus. A prova, a dificuldade, o deserto, não foi para poder matar o povo de Deus. Foi para preservar o povo de Deus. Foi para amadurecer o povo de Deus. Foi para poder dar àquele povo um tempo para arrependimento verdadeiro. Porque tudo que Deus quer de nós, que somos
tribulação toda, o cativeiro. E durou 70 anos. Pai. Aleluia. E os outros profetas falaram, não vai ter cativeiro não. Os profetas que não falavam da parte de Deus, os profetas que falavam aquilo que o povo queria ouvir. Vai ser só bênção, vai ser só vitória, é chave disso, é chave daquilo outro. Mas o profeta de Deus não vai ter um cativeiro. Mas o cativeiro não é para te matar, é para te aperfeiçoar, é para você ir para a minha presença, é para eu te conhecer melhor e para você me conhecer melhor. O cativeiro é para te aperfeiçoar na minha presença. Bendito é o nome do Senhor. E Deus foi trabalhando com aquele povo. E aquele povo chegou um momento que eles oraram pedindo a Deus para Deus ter misericórdia deles, que eles iam obedecer, mas aquilo era tudo de boca para fora. Tem tanta gente pedindo para Deus de boca para fora, não é verdade? Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha, Senhor, fala, só está vendo isso? Claro que Ele vai, Ele vê tudo. Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele é onipotente, Ele pode tudo. Ele é onipresente, está em todo lugar. Então Ele está acima de tudo e Ele está acima de todos, porque Ele é Deus e Ele sonda. Gente, vocês sabem o que é sondar? Sondar é ir além da verdade. E além da verdade, aquilo que a gente fala assim, não, Senhor, eu estou falando a verdade. Aí Ele vai lá e Ele fala assim, peraí, é verdade mesmo? Mas eu estou vendo que esse sentimento que você está falando uma coisa, mas esse seu sentimento é outro. Eu estou vendo que você está falando uma coisa, mas você está pensando em outra. Então Ele sonda. Ele sonda aquilo que a gente fala. Ele sonda aquilo que a gente pensa. Ele sonda a nossa vida. E isso é sério. Por isso que nós precisamos nos arrepender. Todos os dias, a todo momento, para que nós possamos nos achegar a Ele com o coração, aleluia, transbordante e contrito. Porque somente um coração contrito, aleluia, diante dele é que Ele vai fazer aquela obra maravilhosa. Aquela obra que só Ele pode fazer. Bendito é o nome do Senhor. E o povo de Israel, passando todo esse percurso, passando tudo isso, o povo orava, gente. Alguns oravam, outros não. É igual tem na igreja, uns oram, né? Outros não oram, outros só vivem pedindo oração, mas não oram. Irmã, ora por mim. Irmã Marli, ora por mim. Pastor, ora por mim. Irmã Kelly, Miriam. Mas o povo está orando? Gente, então, gente, é mais do que isso, é mais profundo, é mais sério do que a gente imagina. Mas quando o Senhor está na frente, Ele opera, porque o poder está na mão dele. Mas se o meu povo, gente, não está falando aqui de um povo lá fora, está falando do povo de Deus. E nós somos hoje o Israel de Deus. Por quê? Porque Israel rejeitou Jesus, mas nós aceitamos, então nós somos o Israel de Deus, aleluia. Então, olha só, Deus, Ele vai nos atender se nós achegarmos a Ele com o coração contrito. Ele vai atender, Ele vai ouvir, Ele vai responder, porque Ele é fiel, bendito é o nome do Senhor. E o nosso Deus, Ele foi trabalhando nesse povo. Ele foi trabalhando com esse povo até Ele cumprir toda a missão. Depois Ele enviou ali um homem ímpio, um rei ímpio, Ciro. Era um homem ímpio, mas que Deus usou para cumprir o seu propósito. Ei, eu não sei como é que está a sua vida, mas Deus vai usar, aleluia, Ele vai usar pessoas fora do seu trajeto para poder abençoar a sua vida, para cumprir o quê? O propósito que Ele tem na sua vida. Deus usa pessoas para cumprir os propósitos dEle. Deus usou ele sim. Usou ele. Olha só, e falou assim, hein, eu te escolhi para essa missão. Você vai libertar o meu povo, você vai guardar meu povo ali, olha só. Gente, Deus faz, Ele é soberano. Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quiser. Bendito é o nome do Senhor. Ele sabe como fazer. E quem somos nós para questionar o trabalhar de Deus? Verdade. Quem somos nós? Então Ele usa quem Ele quer, porque
vida de consolo, para poder consolar o povo no cativeiro. Porque não é fácil estar no cativeiro. Gente, não é fácil estar na prova. Mas Deus vai sempre usar alguém para poder ir lá com uma palavra de bênção, de consolo. Aleluia. Deus, Ele sempre vai usar. Então foi isso que Deus fez. Deus, Ele usou, né, o profeta Isaías para poder trazer uma palavra de consolação para aquele povo que havia estado cativo por permissão divina. Tudo que acontece na nossa vida, gente, Deus tem um propósito. Ai, irmão Keila, por que aconteceu? Ele sabe, eu não sei, mas Ele sabe. Na hora você não entende, mas lá na frente você vai entender. Aquilo que eu estou fazendo hoje, o Senhor falou, vocês não vão entender, mas lá na frente vocês vão entender. Então, pastor Samuel, aquilo que o Senhor está fazendo hoje com o Senhor, que vai acontecer amanhã, o Senhor já sabia. Então, esse é o tempo, né? O tempo do Senhor aqui, né? Chegou o tempo do Senhor, está em outro lugar. E o Senhor entende isso, né? Vai sair daqui com o coração cheio de alegria, mas com alegria, mas porém com saudade do povo, porque 17 anos não são 17 dias, mas o Senhor vai viver agora uma nova estação. É o que Deus está preparando para o Senhor da agora para frente. E Ele tem o melhor. Ele tem o melhor. Bendito é o nome do Senhor. Nós não entendemos, mas Deus tem o melhor. Muitas vezes a gente fala, Senhor, né? Tipo, não fica preso, Ele não fica preso em nada. Ei, Senhor, é isso agora que eu vou viver, amém? E eu sempre falo, quando eu estou caminhando, eu levanto lá às 5 da manhã e vou. Quando eu vou caminhar, eu levanto as minhas mãos. É isso, os outros acham que eu sou doida. Eles acham que eu sou doida, mas eu estou passando e caminhando, eu estou falando com Deus, Senhor, eu estou aberta em receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Aí eu olho para a natureza, eu olho para as montanhas, eu olho para as árvores, eu vou conversando com Deus. Aí eu olho para o sol, aí eu falo, Senhor, está aqui o sol. Senhor, toda a vitamina que Ele libera, 5 horas da manhã já tem sol, tá, gente? Senhor, toda a vitamina eu estou recebendo, Senhor, para nutrir os meus órgãos, para nutrir a minha vida. Jesus, vai derramando a Tua graça, vai me envolvendo. Se tiver alguma coisa que não te agrada, o Senhor vai tirando da minha vida. Mas eu estou aberta em receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia! E nós precisamos estar abertas para receber o que Deus tem para a nossa vida. E o que Ele tem é melhor. Aleluia. O que Ele tem é maior. O que Ele tem é imensurável. Aleluia! Porque Ele é o dono de tudo. Fora dele não há outro Deus. Bendito é o nome do Senhor. E operando Ele, quem impedirá? Então Deus conduziu o seu povo, esteve com ele ali no cativeiro, guardou aquele povo, fez promessa. O povo se arrependeu durante algum tempo. E nisso que o povo se arrependeu, o Senhor falou, eu vou criar um caminho no meio do erro. Aleluia! Eu vou trazer, aleluia, novas fontes para vocês. A água seca vai brotar. Então, meus irmãos, o que Deus vai fazer é algo glorioso. Quando nós obedecemos o Senhor, Ele derrama a graça dEle e a igreja vive o novo da parte dEle. E o nome dEle é glorificado. Irmãos, é por isso que a palavra fala lá no verso de número 20 de Isaías 41, para que todos vejam, para que todos saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Não foi a mão do pastor Samuel, não foi a mão da Miriam, não foi a mão da Marlene na Ufada, não, foi a mão do Senhor, gente, porque se Ele não colocar a mão dEle, não tem vitória. Se Ele não colocar a mão dEle na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, não tem vitória. Mas se Ele colocar a mão dEle, tem vitória, tem resposta, tem milagre, porque Ele é todo poderoso. Não é outro poder. Ele é onipotente. Todo o poder está nas mãos dele. Ele te ama e tem um plano da sua vida. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa fortalecer a sua vida, a sua fé. Tá? Que Deus possa resplandecer
o rosto dele sobre você, e que ele possa te dar a paz dele e derramar a graça dele sobre a sua vida. Amém? Agradeço a oportunidade. Obrigada, pastor, pela confiança. Obrigada, Keline, pelo convite. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você recebeu do Senhor? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele prepara o melhor para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu, mais uma vez, quero agradecer a cada um dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você foi escolhido, foi privilegiado. E eu vou falar uma coisa, irmãos. Não é qualquer um que desce aqui, não. Muitos fazem plano, sai até no cartaz, mas não consegue